Olá, seja bem-vindo. 1º de junho, bom mês para todos nós, né? Agora são 9h01 da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí com as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade ultrapassou os 20 mil casos confirmados. Então foram registrados até o momento 20.327 casos de Covid-19. Desse total, 19.061 pessoas já se recuperaram. Notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 5.667 pessoas e, infelizmente, já são 579 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 104 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 80 internações, sendo 38 em UTI, e dos casos suspeitos, são 24 pessoas internadas e, até o momento, 11 estão na UTI. Somados, os números representam 88% de ocupação de leitos em UTI e 64% de ocupação em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram então 98.553 doses aplicadas, ou seja, 25,52% da população tomou a primeira dose da vacina e 11,78% da população já está então completamente imunizada com a segunda dose. Lembrando que essas informações são atualizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura Municipal e, claro, a gente traz essas informações para vocês também aqui na TV Câmara Jacareí todos os dias. E hoje nós vamos receber de forma remota, ou seja, pela internet, o consultor de comunicação e marketing, Luciano Urizi. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, atuou nas principais agências de propaganda do Vale do Paraíba como diretor de arte e criação. E conversa conosco sobre as mudanças no mercado, principalmente durante a pandemia. Luciano, bom dia, obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Bom dia, Leilane. Eu que agradeço aí o convite de vocês, estou à disposição. Vamos então conversar um pouquinho sobre marketing, né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia na cabeça de que marketing é algo que está ligado à precificação, à venda de produtos, mas não, tem um longo caminho até chegar a essa questão, né? Queria que você, de forma, conseguisse resumir para a gente qual que é a importância e a essência do marketing, Luciano. A grande dificuldade, Leilane, é que as pessoas entendam. E quando eu falo as pessoas, eu falo até o próprio mercado, os profissionais, né, da área mesmo. Porque a gente tem uma mania de se apropriar das palavras de língua inglesa, marketing, design, brand, coaching, tudo isso a gente se apropria e dá meio que uma gourmetizada nas palavras e se utiliza de uma maneira errônea. Então, o próprio termo marketing, eu vejo muita incongruência em relação a isso, porque as pessoas acreditam que marketing está somente ligado à venda do produto, ou às vezes até só ao aspecto criativo. Eu dou aula na faculdade, né, numa universidade de São José dos Campos, e às vezes algumas agências acabam me pedindo indicação. Luciano, eu queria um profissional de marketing. Eu falo, nossa, mas esse cara tem que ser um multitarefa. Porque o profissional de marketing, ele na verdade, ele teria que ser uma equipe completa para trabalhar com a logística, para trabalhar com a precificação, para trabalhar com o próprio produto em si, e nesse caso eu atribuo muito mais a gestão do produto, né, o gerente de produto. Então, o que às vezes as pessoas estão querendo se referir é a comunicação do marketing. Aí sim, né, existe o composto promocional, as agências de propaganda, as empresas de eventos, os escritórios de design e web design. Aí sim nós estamos falando de comunicação para o marketing. Né? Então é importante a gente ter esse entendimento sobre essa palavra.
Então são várias vertentes, né, para a gente entender. São vários profissionais, como você falou, multitarefas às vezes, né? Uma pessoa para fazer todas as coisas. É entender mercado, analisar mercado, pensar em como o produto, ou enfim, o serviço vai chegar até a população e então fazer a divulgação desse produto, desse serviço. É isso mesmo? É o caminho? Entendi certo? Exatamente, Leilane, é o melhor dos mundos. Nem sempre dá certo. O que a maioria das empresas querem é que exista realmente um profissional que faça tudo isso e atenda todas essas necessidades, mas é impossível, né? Você não consegue entender todo o ciclo de vida do produto sob o ponto de vista de produção, gestão daquele produto, né? Ou às vezes até a questão de precificação. São vários saberes, né? Nós temos aí pessoas da área de contabilidade, administrativo, finanças, né? Temos aí a logística, temos, né, o pessoal da própria indústria que entende da produção, da fabricação desses produtos. Então, se a gente colocar tudo isso dentro de um balaio só, são vários saberes, são vários profissionais. Luciano, aproveitando esse gancho, né, do que você está falando, fugindo um pouquinho da questão do marketing em si, mas um dos grandes desafios do mercado é justamente esse, né, buscar profissionais que façam tarefas, muitas vezes, que englobe ali a função de 3, 4 pessoas. E para quem está entrando, né, você professor, para quem está entrando no mercado de trabalho, isso é um desafio tremendo, porque quem começa, muitas vezes, não consegue desenvolver todas essas funções. Na verdade, é desumano, né? É um dos grandes desafios desse novo mercado de trabalho? Leilane, na verdade, nem é novo esse mercado de trabalho. O que acontece é que com a vinda, né, da comunicação digital, agregou-se ainda mais necessidades de comunicação. Então, já haviam necessidades de um profissional que fizesse tudo e inseriu aí mais outras competências para esse profissional. E não é problema exclusivamente de quem está começando, não. Às vezes eu recebo solicitação de trabalho e a empresa que me solicita também me pede zilhões de coisas, né? Então, nesse sentido, que as agências de propaganda tentam ter dentro do seu escopo de trabalho vários profissionais que possam atender essa necessidade, né? Então, não só o jovem talento, né, que está começando a sua vida profissional agora, como os próprios dinossauros, como eu me considero, tem que meio que catequizar essas empresas, né? É isso aí. Luciano, eu peço licença a você para a gente chamar uma matéria, daqui a pouco a gente volta a conversar. É interessante isso que o Luciano falou, né? Os dinossauros, assim como nós, tendo que se adaptar a essa nova exigência do mercado, né? Bom, a lei da emenda impositiva foi sancionada há 3 anos em Jacareí e é um instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Aprovada em junho de 2018, a Lei do Orçamento Impositivo destina 1,2% da receita do município para emendas parlamentares, valor que neste ano de 2021 equivale a pouco mais de 7,5 milhões de reais. Como determina o documento, o montante é dividido de forma igualitária entre cada um dos 13 vereadores de Jacareí, cerca de 580 mil reais. Ainda segundo a lei, metade das emendas, quase 300 mil reais, precisa ser vinculada obrigatoriamente à Secretaria Municipal de Saúde. O restante pode ser as demais pastas da administração. O vereador Valmir do Parque Meia Lua já usou as emendas impositivas no mandato anterior. Quando a gente estava na outra administração, a gente tinha que estar fazendo ofício para o prefeito para mandar as academias nos bairros e para a saúde também. Só que ele não mandava. E a importância do vereador hoje, mas seria a mesma coisa de um deputado estadual e federal. A gente já indica essa verba impositiva, ele é obrigado a mandar porque foi votado aqui na Câmara Municipal. Outro parlamentar que já indicou essas emendas impositivas foi Luiz Flávio Dias, um dos autores da lei, que reclama: há atrasos grandes nos repasses dos valores, principalmente os enviados a melhorias à saúde.
elas estão todas atrasadas. E não se culpa apenas a pandemia, porque essas emendas impositivas foram indicadas anteriormente ao início da pandemia. Então essa justificativa não é uma justificativa que me convence, é uma justificativa que tende a burlar um sistema que nós criamos aqui, que é das emendas impositivas. Maria Amélia, vereadora do PSDB que está em seu primeiro mandato, já estuda para quais setores do Poder Executivo irá enviar os recursos do orçamento impositivo. Para ela, mais do que auxiliar a prefeitura destinando verbas para colaborar na saúde, por exemplo, as emendas demonstram a relevância do trabalho dos representantes do Poder Legislativo. Uma autonomia do vereador, nos olhares que nós temos perante a cidade, a gente poder fazer indicação àquilo que a gente acredita que vai ser bem utilizado. Então, a gente faz o destino e fala, olha, eu quero que arrume aquele lugar. E quanto eu vou precisar doar de emenda para que esse objeto seja realmente realizado. Então, é importante o vereador saber disso também, porque se ele faz uma distribuição assim, de um valor menor do que o valor da obra, a obra não consegue ser concluída. As pastas que mais receberam verbas do orçamento impositivo dos vereadores, fora a da saúde, cuja metade é obrigatória, foram a de esportes e recreação e a Fundação Cultural. A gente que anda muito para os bairros, a gente vê a situação dos bairros, aonde que precisa. E a gente vai, faz a emenda, é votado pela Câmara e manda para a Prefeitura, sai no boletim oficial, e aí as emendas serão destinadas aonde que o vereador tem acesso, naqueles bairros, aonde que vê que precisa naqueles bairros de ter isso. Nós indicamos uma série de emendas para a área da saúde, para a área do esporte, para a área do lazer, e muitas emendas impositivas não foram entregues, não foram executadas. Então, os casos graves dizem respeito à área da saúde, porque nós vivemos um momento de pandemia em que a saúde precisa ser reforçada. O Hospital São Francisco, por exemplo, não recebeu nada, nenhum recurso proveniente dessas emendas impositivas que eu indiquei. Sobre os atrasos nos repasses, a Prefeitura emitiu nota onde responde que, por conta da queda de arrecadação e prioridades acerca do coronavírus, a demora ocorreu, e destacou que as emendas seguem empenhadas e serão executadas, mas não deu prazo. Bom, é importante lembrar que todas as informações relacionadas ao Poder Legislativo você acompanha no nosso site, jacareí.sp.leg.br, e a gente volta aqui para o nosso bate-papo com o consultor em comunicação e marketing, Luciano Orisi. Luciano, para as pessoas que estão assistindo a gente, né, entenderem como é que o marketing ele está presente na nossa rotina, na minha, na sua e de quem não é da área da comunicação. Na verdade, é interessante a gente falar disso, porque ele faz parte da nossa dinâmica de vida. Por menor que seja a empresa, o produto, você precisa o tempo todo se utilizar de alguma forma de fazer o marketing. E, de novo, lembrando que a gente está falando de comunicação de marketing. Então, por exemplo, se você tiver numa feira e nessa feira tiver várias tendas, várias barracas com produtos similares, a tiazinha que grita mais alto lá e que tem um produto chamativo na sua barraca expositiva, ela está fazendo um marketing de comunicação. Né? Então, é uma maneira bem rasa de mostrar de que maneira as pessoas conseguem fazer com que aquele produto seja percebido por parte de algum determinado público-alvo. Né? Então, na nossa vida, o tempo todo você tem, né, o marketing atuando em menor ou maior escala, seja pequena, média, grandes empresas. Que a gente vive uma realidade muito diferente, né, do que era o nosso antigo normal, se é que a gente pode chamar assim. Todo mundo mais em casa, mais distante, né, desses centros de compra, mais distante da realidade externa.
Foi preciso, né, para os profissionais da área de comunicação repensarem as estratégias, Luciano, pensarem mais em como atingir de maneira virtual, né, como essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, que era para ser em estúdio, mas por conta da pandemia é por meio da internet. Foi preciso um novo entendimento, criação de novas estratégias? Sem dúvida, Leilane. Inclusive, eu considero que a cada século a gente passa por uma transformação muito grande na sociedade como um todo. No século XIX a gente teve a Revolução Industrial, no século XX a gente teve a vinda da internet, que mudou completamente o nosso modo de viver, de pensar, de agir. E agora, em pleno século XXI, a gente tem uma pandemia que mudou totalmente a nossa conduta, nossa forma de pensar, de agir, de se comportar. E com tudo isso, não só as empresas, as agências de propaganda, o mundo como um todo teve que repensar. Tempos atrás, empresas que não trabalhavam com e-commerce ou com a comunicação digital foi obrigada, para poder sobreviver, a trabalhar desse novo formato, e que nem é tão novo assim. Na verdade, a comunicação digital já vem há muitos anos sendo aplicada e desenvolvida, e a cada tempo que passa, ela vai ganhando muito mais share. Então, a comunicação digital é necessária, e para cada tipo de cliente, de empresa, as agências têm que pensar estrategicamente um formato para trabalhar. Eu me lembro muito bem que no advento da internet, todo mundo queria ter site. Não, todo mundo tem site, eu preciso ter site, mas qual é a finalidade de você ter um site para sua empresa? É importante? Então, de novo, a gente precisa fugir dos modismos. Agora eu preciso ter rede social. Ok, na minha opinião, rede social é importante para a construção de marca, para a geração de envolvimento por parte dos seus consumidores com a marca, mas ela não só, por si só, ela não vende. Existe uma série de outras ações que você precisa fazer em parceria com as redes sociais para que ela possa efetivamente vender. Então você percebe o quanto que tem que ser pensado estrategicamente, caso a caso. Perfeito. Peço licença a você mais uma vez, daqui a pouco a gente volta a conversar. Esse novo normal, afetando todo mundo. Bom, a Prefeitura de Jacareí anunciou medidas de restrição para o feriado de Corpus Christi, que vai ser na próxima quinta-feira. De acordo com a gestão, o setor de comércios e serviços terá horário reduzido para 6 horas de funcionamento. Então, será das 8 da manhã até 1 hora da tarde, isso com capacidade máxima de 40%. E após o horário, os estabelecimentos só podem seguir com atendimento por delivery ou drive-thru, desde que seguindo todas as regras do Plano São Paulo. Isso até as 9 horas da noite. Também foi anunciado o toque de recolher a partir das 9 horas da noite, restringindo a circulação de pessoas e serviços nas ruas. A medida valerá entre os dias 3 e 6 de junho, ou seja, de quinta a domingo. Segundo a Prefeitura, o decreto com todas as regras será publicado ainda hoje no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. E a Secretaria de Assistência Social está convocando famílias para a atualização do Cadastro Único, o CAD Único. E quem nos traz mais detalhes é a jornalista Nayara Francesco, Nay, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Nay. Então, como vai funcionar, essa atualização do cadastro? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. As famílias elas precisam ficar atentas a essa atualização do CAD Único, porque ela é uma medida necessária para que continuem tendo acesso a benefícios sociais do governo federal, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, a tarifa social de energia, carteira do idoso, o programa Casa Verde e Amarela, que é um benefício que dá aí o direito ao acesso à moradia, isenção de taxas de concursos públicos, entre outros benefícios. Então, como fazer essa atualização do CAD Único? A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, está fazendo uma convocação por meio de uma lista dos cadastrados que está disponível no site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br/cadastro único, como está aparecendo aí agora na sua tela.
Viu o seu nome na lista? Então, em seguida, você precisa entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social para agendar o seu atendimento para fazer essa atualização. Então, anote aí os números. É o 3953-8476, 3951-4586 ou pelos telefones celulares, que é o 992-31-2192 ou 991-61-1785. Lembrando que o prazo para essa atualização do CAD único é de 24 meses, mas aproveita a convocação que a Prefeitura está fazendo e já fique atualizado para você não perder o acesso aos benefícios sociais do governo federal. Leilane, essas são as informações sobre o CAD único. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Nayara, pelas informações. Em audiência pública, a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal recebeu representantes do Poder Executivo para a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais do Poder Executivo relacionadas aos 4 primeiros meses de 2021. A receita total obtida pela administração pública no período foi de R$ 372.166.000, equivalente a 38% da meta anual orçamentária. Entre as principais fontes de receita corrente estiveram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com R$ 78 milhões, que corresponde a 23% da meta. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, com 26 milhões, que é o equivalente a 34,7% da meta anual. Já sobre o IPTU, foi arrecadado R$ 46 milhões, quase 60% da meta estabelecida para o ano. Já sobre os recursos de limite de contingência, que é um orçamento destinado para situações imprevistas e de calamidade pública, não estão sendo utilizados. O diretor de Finanças da Prefeitura explica que o orçamento projetado para o ano de 2021 está dando conta das necessidades até o momento, mesmo diante da crise sanitária. A reserva de contingência mais para casos mais isolados, né, que não há muito o acolhimento, né, dos órgãos, tanto federais quanto estaduais. Então, essa é a maior premissa. Mas, se caso houver necessidade, realmente pode ser utilizado, mas não há essa premissa inicialmente. E pegando históricos dos anos anteriores, nunca foi utilizado. O vereador Hernani Barreto, dos Republicanos, questionou os possíveis remanejamentos de recursos para a saúde, que, na opinião dele, é a prioridade no momento. Está um orçamento enxuto, até porque a gente não tem aí recursos vinculados vindo do governo do estado e vindo do governo federal, e as metas estão sendo cumpridas. Então eu vejo com bons olhos, eu vejo a responsabilidade do Poder Executivo nesse aspecto, mas eu volto a frisar, eu acho que nós temos que ter um olhar para aquilo que a cidade mais precisa. Então, acredito que se tivermos que fazer adequações no orçamento, isso tem que ser feito em parceria com o Executivo e o Legislativo Municipal. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal explica o porquê ainda não houve o remanejamento de recursos, limitado em 20% do total da despesa fixada, de acordo com a Lei Orçamentária Anual. Mas, felizmente, nos outros anos, nós temos diminuído, não temos chegado a 20%, que nem eu falei, 17, 18%, depois foi 7% e o ano passado foi um pouquinho mais de 4%, Isso é muito positivo. É lógico que esse ano, com a alta dos preços dos medicamentos, dos insumos muitas vezes, pode ser que tenha que fazer, mas por enquanto nós estamos tranquilos, Os gastos com saúde representaram 32% do orçamento. Educação atingiu 21%. Na avaliação do diretor de Finanças, as contas estão atingindo a meta de 33,33%, ou seja, dentro da meta de 1/3 de despesas previstas para o período. Por enquanto estão equilibrados, mesmo com as necessidades, e está seguindo um fluxo equilibrado. Não podemos saber amanhã como será esse fluxo. Depende muito como que a sociedade vai se colocar perante a pandemia. Para mais informações sobre as metas fiscais, acesse os relatórios na área de transparência do site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Você também pode acompanhar a audiência completa no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí.
A gente volta agora a conversar com o Luciano Rizzi, consultor de comunicação e marketing. Luciano, a gente vive uma nova era, né? Como você falou, essas mudanças de século em século e agora com o surgimento da internet e principalmente das redes sociais, onde a gente vende muito a imagem também das pessoas, né? Nesse sentido, não só das pessoas, né? Todo mundo vende a sua própria imagem nas redes sociais. Nesse sentido, é importante a gente ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, nessa questão da divulgação, talvez, de nós, né? Das pessoas, de forma individual, não só uma questão mercadológica? É um assunto bem interessante que talvez um sociólogo, antropólogo pudesse ajudar a gente nessa conversa. Mas assim, mesmo uma celebridade, um político, uma pessoa pública, ela tem as pessoas que gostam dela ou não gostam, independente do que ela faça. Por mais que as pessoas tentem ter uma conduta completamente aceitável por grande parte da sociedade, sempre vai ter aqueles que gostam ou que não gostam. Isso é comum, faz parte da dinâmica social. Então, por mais que você tente, né, trabalhar na comunicação esse tipo de personificação ou uma pessoa construir a sua própria imagem, é importante ter em vista de que ela não vai ser 100% agradável a todos os públicos. As marcas, as empresas tendem cada vez mais, a gente pode ver isso, né, no caso da Magalu, no caso das Casas Bahia, da Vivo, elas estão personificando as suas marcas, elas estão trazendo personagens, figuras digitais ou humanas, embaixadores de marca, para se apropriar, para se aproximar cada vez mais dos seus consumidores. Mas mesmo assim, você pode sofrer um cancelamento, como se fala hoje, né, nas redes sociais. As pessoas estão muito exigentes quanto à marca ou posturas sociais nas redes. Então, você precisa saber que pode agradar ou não. E um passo em falso pode botar tudo abaixo uma construção de anos e anos da sua marca. Por isso a importância de contratar profissionais que entendam todo esse mercado, todo esse cenário, para que o tiro, né, não seja contrário aí, para que seja certeiro. A gente volta a falar da importância, então, de contratar profissionais especializados. Sem dúvida, Leilane. Inclusive, uma coisa interessante que tem acontecido, cada vez mais as empresas de comunicação têm contratado profissionais da área de psicologia, porque precisa entender o comportamento do consumidor. Inclusive, de novo, com essa questão da pandemia, tudo mudou. O que para a gente era uma coisa completamente certa, pontual, já não é mais. Então, as empresas, as pessoas, as posturas, o comportamento, tudo está mudando. E cada vez mais a gente vem sofrendo transformações. E o tempo todo a gente tem que mudar. Então, o formato de um plano de comunicação ou uma estratégia, né, de conversar com o consumidor, que foi pensado agora, pós-pandemia, começo do ano, já não é mais a mesma coisa para agora. E no fim do ano vai mudar. Né? Então, o tempo todo a gente tem que pensar novas mídias, novos formatos de comunicação e acompanhar esse nosso consumidor, que, na minha opinião, está cada vez mais exigente. O tempo todo ele quer carinho, ele quer atenção. Se alguém faz alguma coisa para ele em termos de marca, ele já vai no YouTube, ele já vai nas redes sociais, ele já briga, já bate o pé. Então, cada vez mais os nossos consumidores, e eu me incluo nessa, estamos exigindo nossos direitos, né, em relação às nossas marcas. E isso é muito complexo. É positivo, mas complexo, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Luciano sobre esse novo cenário, né, na área da comunicação e do marketing também. Até já!
queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos, sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. O mundo enfrenta uma guerra contra o coronavírus e a vitória depende de todos nós. O vírus é muito contagioso e pode ser passado de uma pessoa para outra por pequenas gotículas invisíveis que saem de nossa boca quando falamos. Essas gotículas podem ser respiradas por outras pessoas ou contaminar objetos que estão perto. Mesmo sem nenhum sintoma, uma pessoa infectada pode transmitir a doença a outros. Para diminuir a contaminação, todos devemos usar máscaras. O uso de máscaras pode salvar vidas, mas as recomendações de distanciamento social precisam ser respeitadas. Se puder, fique em casa. Eu te protejo, você me protege. Faça a sua parte. É importante que todo e qualquer indivíduo infectado tome consciência de que tem que ter um acompanhamento médico, que tem que ter toda a avaliação laboratorial de maneira regular e periódica. E com isso, junto com a tomada do medicamento todos os dias, em horários muito rígidos, ele vai garantir uma vida praticamente normal no dia a dia. Nove 9h33, estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje, a gente confere do vereador Paulinho do Esporte, do PSD. Ele enviou indicação ao prefeito pedindo revitalização do Santo Cruzeiro, que fica na rua José Bueno, esquina com a Deoclésia Lopes, que fica no bairro Bela Vista, região oeste da cidade. Próximo destaque de hoje, da vereadora Maria Amélia, do PSDB, ela enviou indicação à Secretaria de Mobilidade Urbana pedindo fiscalização na Rua Boa Vista, onde veículos constantemente entram na contramão, saindo ali pela Rua Barão de Jacareí, na região central da cidade. E o último destaque de hoje, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, enviou indicações à Prefeitura pedindo que se conserte os vazamentos nas ruas Príncipe Gaston e Dom Manuel, ambas no Parque dos Príncipes, na região leste da cidade. Lembrando que todas as informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho realizado pelos vereadores, você acompanha nosso site, o jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar com o Luciano Rizzi, consultor de comunicação e marketing. Luciano, a gente antes de ir para o intervalo falou, né, desse poder que as redes sociais, né, que essa nova era da internet oferecem para o consumidor, né, que o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez querendo mais carinho, mais atenção. Essa nova ferramenta também precisa ser pensada, né, quando vai desenvolver uma empresa, quando vai desenvolver uma estratégia, para que eu crie canais de comunicação eficientes com o consumidor? Sem dúvida, Leilani, até porque quando a gente fala rede social, a gente fala num conjunto de aplicativos, né, de ações que estão sempre em mudança, né? Hoje em dia, se você tivesse um plano de comunicação pensando em Orkut, já seria falido, né? Facebook, reza a lenda que ele também não está mais, né, pelo ponto de vista até dos jovens, a rede social do momento. Então, o tempo todo existem transformações. A gente precisa sempre ter contatos com os profissionais de mídia, que são os profissionais
que ficam o tempo todo atentos a essas inovações, seja nas redes sociais ou seja em qualquer outro tipo de tendência. Quem diria que há um tempo atrás você poderia fazer planos de mídia pensando em TikTok? E hoje é importantíssimo pensar nisso, de acordo com o seu público-alvo. Os streamings, os podcasts, hoje a gente tem tantas possibilidades dentro do mundo digital mas, de novo, você precisa sempre pensar caso a caso. Você falou do Orkut aí, né? Poucos lembram, né, professor, do Orkut, de quem está assistindo a gente. E aí entra uma questão interessantíssima, que é a questão da ética, né? Como em toda profissão, claro. A gente trabalhar essa questão da comunicação e também de forma ética, entendendo e respeitando as limitações, né? Não só oferecendo um serviço ou um produto de forma sem ter um alinhamento com a questão da ética mesmo com a sociedade. Isso é fundamental também, professor? Sem dúvida, Leilani, até porque eu sempre defendi, e muitas pessoas falam sobre o marketing consciente, o consumo consciente. Cada vez mais as empresas precisam entender que existem novas dinâmicas, até por conta do descarte do lixo, a descarte dos produtos, quando a gente está falando de alguma coisa envasada. Então, a ética, ela é inerente do ser humano, né? Então, uma agência de propaganda, quando recebe um cliente para fazer a divulgação de determinado produto, cabe a essa empresa verificar se aquele produto realmente ele faz bem para a sociedade, o que aquele produto vai agregar, né, para a sociedade, e até em termos sociais. Então, assim como qualquer outra profissão, quando você vai comunicar alguma coisa, você precisa ter certeza de que realmente aquilo vai trazer algum tipo de benefício. E a gente discute muito isso, né, no meio da comunicação, a nossa preocupação em não ter que ficar empurrando as coisas para as pessoas, né? Até porque o consumidor hoje ele está cada vez mais inteligente. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa, né? Então, as estratégias hoje estão muito mais voltadas para as causas sociais. Não que as marcas tenham que levantar a bandeira o tempo todo, mas se essa marca, essa empresa não tiver um posicionamento, ela está fadada ao insucesso. Você precisa, sim, se posicionar, ter uma visão, um pensamento, né, que tenha conexão com a ordem do dia, entendeu? Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar então com o Luciano. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão dos Correios. O Ministério das Comunicações reajustou a tarifa dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados exclusivamente pelos Correios. A correção média autorizada para este ano é de 4,29% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de janeiro a dezembro do ano passado. A portaria, publicada ontem, dia 31, criou uma tabela de preços com base no peso do produto e de acordo com o país e a localização do envio e destino. A nova tabela incidirá nos serviços como carta, telegrama, malote e FAQ, que é o franqueamento autorizado de cartas, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Os únicos produtos que não tiveram alteração na tabela de preços, pelo menos por enquanto, são Sedex, PAC e mala direta. Vamos falar agora sobre vacinação. Profissionais da educação terão mais uma oportunidade de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E quem nos traz mais informações é a Larissa Sotero. Lari, bom dia. Por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. A campanha de imunização contra a Covid-19 continua em Jacareí. Hoje, terça-feira, profissionais da educação com 47 anos ou mais terão a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Podem ser vacinados os profissionais da rede pública, que são da rede municipal, estadual e federal, e também da rede privada, em funções como secretaria, merendeiros, diretores, faxineiros, professores de todo o ciclo de educação básica, além, claro, dos professores temporários. Todas as funções podem ser consultadas no site da Prefeitura de Jacareí. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário fazer um cadastro no site Vacina Já Educação.
O site é o vacinajá.educacão.sp.gov.br. Lá será emitido um comprovante que deve ser levado junto com RG e CPF na hora da vacinação. Sem esse comprovante, não é possível tomar a primeira dose da vacina. A vacinação já começou às 8 da manhã e vai até às 17 da tarde. E hoje está acontecendo no Educamais Jacareí, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, lá no Jardim Marcondes. Então, reforçando, para tomar a vacina é necessário levar o RG, o CPF e o comprovante emitido através do site Vacina Já Educação. Qualquer dúvidas para ser esclarecidas é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Fique atenta, então, à divulgação nos canais oficiais da Prefeitura sobre o cronograma vacinal aqui da nossa cidade. E a conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje. Com o baixo nível de reservatórios, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que durante todo este mês vai vigorar o patamar 2 da bandeira tarifária, que é o mais caro do sistema. Isso significa que será cobrado nas contas de luz de todos os consumidores do país um valor adicional de R$ 6,24 para cada 100 kW de energia consumidos. É a primeira vez neste ano que a agência aciona a bandeira vermelha nível 2. Essa medida é reflexo do baixo nível de armazenamento de água nos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem então por mais da metade da capacidade de geração de energia do nosso país. De acordo com o governo, o último período de chuvas intensas nas duas regiões, de novembro de 2020 a abril de 2021, foi o mais seco em 91 anos. Então, por isso, essa cobrança aí, né, bandeira 2 aí na taxa de energia elétrica. A gente agora volta a conversar com o Luciano sobre a questão da importância da comunicação e do marketing. Luciano, você que também é professor, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, qual recado você deixaria para os estudantes, né, que estão vivendo esse novo normal, essa nova construção, essa nova mudança, né, em relação a tudo isso relacionado à pandemia? O que dizer para esses futuros profissionais? Né? É importante estar com o olho sempre lá no futuro, é importante entender o público. Qual seria o recado como professor? Eu diria que foi um aprendizado, está sendo para mim, para os alunos e para todo mundo. Eu me lembro que quando a gente recebeu a informação de que as aulas seriam online, foi um choque. Ninguém estava preparado para isso. Então, os alunos ficaram super chateados, eles ficaram descrentes, acho que essa é a palavra. E eu também fiquei. Eu falei, será que vai ser eficiente esse modelo de aula? Né? Porque isso não é um EAD, é diferente esse processo. Então, os alunos no primeiro momento, né, no começo deste ano, assistiam às nossas aulas um pouco desanimados, e eu também fiquei um pouco com medo. E ao contrário do que todo mundo esperava, nós não tivemos um índice tão grande de evasão de alunos, o aproveitamento tem sido muito, muito bom. Eu estou me surpreendendo com a qualidade, com os resultados, porque, olha que interessante, quando você está numa sala de aula, aquele aluno que gosta do presencial, que gosta, né, de interação ao vivo, ele tem voz. O aluno que é tímido, ele não tem essa voz, mas quando ele está numa aula online, você começa a ouvir muitas vozes que você não ouvia antes. Então, ali no chat, ele depois tira a dúvida com você. Então, é um aprendizado. A gente tem descoberto, né, outras formas de conversar com esses alunos. E eles entendem o quanto é importante essa questão de saber se preparar para as adversidades. O que a gente está vivendo hoje, ninguém queria, ninguém estava esperando por isso. É uma situação atípica, mas a gente precisa se preparar para isso. Então, quando você aproveita esse case
né, e insere dentro dos conteúdos de ensino para que os alunos saibam que lá num futuro próximo você tenha que estar preparado para qualquer tipo de situação, né? Então, é meio que sair da zona de conforto, não só para os alunos que estão começando a sua vida agora, mas também nós profissionais, seja de educação ou seja de comunicação. Perfeito. Luciano, agradeço muito sua participação para falar sobre essa questão da estratégia da comunicação, da importância do marketing realizado de maneira adequada e com esse recado final para os alunos. Agradeço muito sua colaboração, seu tempo e sua contribuição com a gente. Agradeço muito aí a oportunidade e estou à disposição sempre. Pode contar comigo. Então, até uma próxima. Bom, então é isso, gente. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Amanhã tem sessão ordinária ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, e nós aqui no Bom Dia temos o encontro marcado na quinta-feira. Se cuide e até lá.